e fica com expectativa para essa noite. Amém? Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, amados. Vocês estão bem? Vocês estão gerando expectativas? É que a palavra, ela fala que na presença do Senhor ninguém sai de mãos vazias. Que eu gostaria, por gentileza, se pudesse diminuir nas minhas costas. Eu sou tão gordinho. Aleluia. Vamos orar um pouco. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças. Nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a ti, Senhor. Nós nos rendemos à sua palavra. Espírito de revelação e de sabedoria da sua palavra nos envolvendo nesta noite. Pai, nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas nós queremos sair completamente transformados através da sua palavra. E todos que creem, digam amém. Nós vamos falar de cura, o assunto é cura. É que eu gostaria, por gentileza, se pudesse pôr lá em Lucas 24, 49, para que nós possamos entender o porquê. O assunto é a cura na dispensação da igreja. Hoje, a cura, a curar, cura na dispensação da igreja. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. É que aqui está falando, um mandamento, é uma ordenança de Jesus. Ele falando para os seus discípulos, permanecei, ou seja, permanecei para que você possam receber materiais suficientes para que vocês cumpram a sua carreira, o seu propósito. Para se cumprir esse propósito de Deus, eles teriam que ser cheios, revestidos de poder, cheios do Espírito Santo. Então, ele falou, fique naquele lugar, fique naquela cidade, porque vai acontecer algo na vida de vocês hoje em Santos que vai mudar as suas vidas para todo sempre. Amém. E a Bíblia, sabe, ela fala lá no livro de Atos 2, por gentileza, para que possamos andar mais rápido. 2, a partir do 1, o 4 e o versículo 11. Eis que, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí, obediência. Mais um pouco, por gentileza, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Mais um pouco, por gentileza. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ou seja, não pousou assim, foi individualmente. A bênção de Deus, ela quer te alcançar nesta noite individualmente, um por um. A sua porção, ela será repartida um por um. E essa porção, ela tem nome. Amém? É que seguindo um pouco mais, por gentileza. Ali está falando, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade,
porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua, ou seja, na língua da sua nação. Só o Espírito Santo ele tem esse poder de abrir a sua visão e não de confundir, sabe, as línguas, mas de esclarecer. Amém, amados? O que percebemos que na Torre de Babel ele confundiu, mas ali ele esclareceu, abriu o leque, abriu o livro, abriu o entendimento para que o povo pudesse entender. Isso não vem de homens, isso vem de Deus. Amém, amados? Então, e como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, vamos parar um pouquinho. Aqui foi uma experiência, e que aconteceu porque houve uma obediência. Vocês sabiam que a experiência sua de ontem não serve mais para hoje? Eita, e ficou calada. Amados, uma vida, veja que Jesus, ele quando partiu para os céus, ele fala lá que os seus discípulos, eles viviam em comunhão, perseverando numa vida de comunhão, de oração, repartindo tudo que tinha. Ele cria no mesmo Deus, eles estavam olhando na mesma direção, seguros na mesma visão, intenso no mesmo propósito. Aí o milagre acontece desta maneira. É que a Bíblia fala que João Batista, ele disse que ele batizaria ou batizava com água, mas ele disse: ei, vem um aí que vos batizará com fogo. O Espírito Santo estava pronto para realizar esse grande milagre no meio da igreja. O Espírito Santo, ele fala que é como um vento. Amado, essa força do vento, esse mover do vento, ele pode entrar na sua casa, você estando aqui. Ele pode entrar nos hospitais, ele pode entrar no seu casamento, ele pode entrar na sua saúde, ele pode restaurar as suas finanças, porque ninguém controla o vento, ninguém controla a força e o poder do Espírito Santo. Ninguém pode controlar o Espírito Santo, ele não pode ser posto dentro de uma caixa de fósforo, não. Ele não pode ser posto dentro das minhas vontades, das minhas ideias, do meu eu-ei. Ele é livre para realizar. E veja aqui o que aconteceu, experiência. E experiência com Espírito Santo não se vive uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana, não é todos os dias que a gente vê lá que quando o maná ia sendo descido dos céus, só servia para um dia. Vai buscar mais preguiçosos. Ele fala em Efésios 5, 18, para que nós não nos embriaguemos com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lá não há dissolução, não há dúvida. Porque se encher do Espírito Santo, nós temos que ser pleno, porque você estando cheio do Espírito Santo, quando você impor as suas mãos sobre os enfermos, eles serão sarados. Ali, sabe, está o poder de cura, o poder sarador. E aqui aconteceu. No livro de Atos, por gentileza,
no 3, Atos 3, a partir do 1, aqui está falando assim: Pedro e João subia ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está pleno, cheio até a tampa, convicto, você tem convicção nas suas palavras. Olhe para nós. Eu não possuo isso que você está pedindo. Eu não possuo ouro nem prata. Afinal de contas, o que você precisa, eu tenho. Levanta e anda. Ele necessitava de cura, amado. E a pessoa que está cheia do Espírito Santo identifica as necessidades que estão dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele identifica. Agora, eu gostaria que vocês fossem lá para Levítico 6, do 12 ao 13, é um capítulo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas. O 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A experiência com o Espírito Santo, esse envolvimento, esse falar em línguas, essa busca, esta consagração, essa mesma visão, olhar para a mesma direção, não para as coisas, mas para o autor e o consumador da nossa fé, a nossa fonte, porque a nossa fonte é Ele. Então não olhe para as coisas, mas olhe para Ele. E está falando que esse fogo tem que arder diariamente, essa vontade intensa, essa busca, essa oração, esse desejo de se tornar ser melhor do que ontem. Esse desejo de ter experiências novas todos os dias. É que é diferente de você ter uma experiência, mas a maior diferença é ser pleno dela todos os dias, ter experiências diárias, porque quando você está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo é para todo aquele que o busca. A experiência é para todo aquele que coloca o seu corpo como sacrifício santo e agradável diante de Deus, e esquecendo um pouco as coisas e buscando nele sabedoria para que possamos sair das enrascadas. Só o Espírito Santo, ele pode
ele pode nos levar a esses caminhos aplanados. Só Ele, amado, o Espírito Santo, Ele pode abrir uma porta de escape e você pode passar. Ele é especialista em restauração, Ele é especialista em produzir milagres. É o Espírito Santo, e quando você está cheio dele, quando você está pleno, quando você está envolvido nesse ambiente de milagre, as coisas acontecem. Aleluia. Livro de Atos 9, do 32 ao 35, por gentileza. Passando Pedro por toda parte, desceu também os santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Isso são experiências de pessoas que têm experiência com o Espírito Santo diariamente. E não há como ter uma experiência com o Espírito Santo se não houver uma intensa busca. Ele fala que nós não temos que só buscar de lábio, mas de coração pleno. Aqueles que vão me achar são aqueles que me buscam de todo o coração. O nosso coração tem que estar envolvido plenamente. E aí o Senhor, Ele vai lá e tim, o milagre. O Espírito Santo, Jesus, ele veio como resposta, e o Espírito Santo, ele veio com resposta dupla. E o Espírito Santo, ele veio com resposta dupla, porque ele é especialista em ressuscitar. Ele ressuscitou o seu Senhor, o que ele não pode fazer pela sua vida. Qual área da nossa vida que está morta, que ele não pode tocar, se você somente crê, porque os milagres é para aquele que crê. Mas aquele que crê de todo o coração, aquele que olha para a mesma estrada, aquele que crê no mesmo Senhor, aquele que bebe das mesmas águas, aquele que crê que não é do meu jeito, não é da minha forma, porque ninguém pode segurar o Espírito Santo, ninguém pode segurar a força de um vento. Ei, sabe, ele pode entrar nos seus pensamentos, ele pode entrar nas suas finanças, ele pode entrar no seu relacionamento, ele pode entrar no seu ministério, e aquilo que estava em desordem, ei, ele pode produzir equilíbrio na sua saúde, na sua mente, no seu coração, nos seus nervos, o Espírito Santo é especialista em trazer à vida aquilo que estava morto, como estava o nosso Senhor, como estava Lázaro. Ele é especialista, mas esses milagres só poderão acontecer quando nós nos envolvemos no mesmo propósito. Quando nós deixamos de pensar na minha riqueza, como foi dito, e pensamos no dono do ouro e da prata. E ficamos à disposição do dono do ouro e da prata. Ele é a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza não é a nossa casa, carro, não, amado. A nossa maior riqueza é Ele, porque essa riqueza que perece não vai caber dentro do nosso caixão. Não cabe. E eu já falei, tem muita gente que
muitas vezes a nossa alma nesse mundo é enganada, porque quando nós dizemos, minha escritura, minha, eu sou dono, ei, você não é dono, você é mordomo, você apenas cuida por um espaço de tempo. E aqui, sabe, estamos por um espaço de tempo nos reunindo para que possamos saber como que os milagres acontecem. Assim, aprendendo como Jesus falou. Ficai lá, ficai em Jerusalém. Ali eu vou fazer com que vocês tenham uma experiência que vai servir, vai te fortalecer, vai servir de armas para as suas jornadas, em todos os setores da sua vida. Quando você não sabe o que você fazer, ore em línguas. Essa busca intensa com o Espírito Santo, ele vai te dar direções. E direções, e mesmo que você não veja meios de sair disso, e o Espírito Santo é como aquelas coisas que coloca nos seus pés e te faz você ficar mais alto. Você fica na posição dele e você pode ver que é possível. Vamos ver mais aqui um pouco. Atos. Vou ficar só. Atos 9, do 36 ao 43. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Docas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naquele dia que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestido que Docas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Quando você não sabe o que fazer, ore. E o Espírito Santo, ele vai te dar a forma, o parâmetro certo de você poder ver o seu milagre com os seus olhos. Isso que nem a minha mãe fala, que a terra há de comer, mas eu vou ser arrebatado e ele não será comido. Aleluia! Aqui, sabe, está falando da cura da igreja, de pessoas que conviveram com Jesus, de pessoas que obedeceram a uma voz de comando. E veja que quando se obedece a voz de comando, os milagres acontecem facilmente. O Espírito Santo
a palavra. Olha, o Espírito Santo e a palavra. E agora vocês vão ficar chocados. Não pode fazer nada sem o seu envolvimento. Tem que ter uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa é você. O cordão de 3 dobras ninguém quebra. Essa unidade, essa intensidade, você, a palavra e o Espírito Santo se torna invencível. Aquilo que os seus olhos físicos não podem ver, o Espírito Santo vê. Aquilo que a sua vontade quer fazer, quer mudar, e o Espírito Santo, ele tem especialidade em mudar o homem por dentro. Você não pode. Você não tem esse poder específico de mudar os corações, mas o Espírito Santo tem. Aleluia. Atos 5:12 ao 16, por gentileza. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Isso que é, sabe, estar pleno, envolvido na mesma visão, está sendo molhado, encharcado por uma palavra, por uma voz de comando que veio do seu Senhor. As coisas não acontecem à toa, as coisas não acontecem simplesmente num passo de mágica. Não tem como, amado. Tem que ter envolvimento com o Espírito Santo. Tem que ter envolvimento com aquele que é especialista em curar, em fazer milagre, em crescer perna. Tem que ter esse envolvimento intenso. Veja que aqui está falando que eles estavam vivendo ou dividiam tudo em comum, ou seja, todos no mesmo foco, servindo com a mesma intensidade. É assim que os milagres acontecem. Quando você deixa de viver a sua vontade para que a vontade de Cristo viva, se sobressaia dentro de mim e dentro de você. Você morre para as suas vontades e a vontade de Deus vive. E ali, através da sua vontade, as mãos da fé vão tocando nas pessoas, você se levantando na força e no poder do Senhor, em ousadia, tocando as pessoas, profetizando, e essas palavras vão entrando nos hospitais, vão entrando naquelas pessoas que estão nas suas casas, e os milagres vão acontecer. Porque você está inteiro, você está convicto, você está ciente, você está com a firme convicção que aquilo que você está falando vai acontecer, porque não são palavras de homem, são palavras vindo de Deus. E as palavras vindo de Deus, ela gera resposta, ela gera milagre.
ela gera restauração, ela gera gozo no espírito. Aleluia. Glória a Deus. Atos 14, por gentileza, 8, 9 e 10. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, veja só, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar. Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Ele ouviu e ele creu. Ele tomou posse daquilo que ele ouviu. Vocês estão ouvindo? Aleluia. Marcos 16, do versículo 17 ao 18, para que possamos finalizar. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, porque não é simplesmente você sozinho. Há um poder te envolvendo. Há um poder ali. Você conquistou esse poder, e esse poder tem que ser conquistado todos os dias, assim como se conquista uma namorada. E quando você quer namorar, tu vai até dentro das favelas, sem nunca ter ido. E como fui eu, meia-noite, de madrugada, vai e encontra. O Espírito Santo é assim, ele quer ser conquistado, envolvido. Ele quer que você o conheça a ponto de, quando algo se mover, você já está sabendo que é ele. Uma vida intensa com o Espírito Santo vai fazer com que você viva muitos anos sobre essa terra. Ou seja, as coisas desse mundo não vão te deter mais, porque o Espírito Santo estará com você e em você, para que essa palavra que saiu da boca do Mestre se cumpra. Amém. Vocês foram abençoados. Gabriel.